Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês de amor que cura e amor que adoece. É um termo usado na constelação familiar e eu vou tentar explicar para vocês a diferença entre um e outro. O amor que adoece é um amor que é pautado num desequilíbrio. Este amor pode acontecer entre casais, entre pais e filhos, netos e avós, entre irmãos, entre amigos. E é um amor que é pautado numa relação desequilibrada. Pode ser que entre um casal haja uma relação em que uma das partes tenta impor a sua vontade sobre a vontade do outro e quer que apenas o seu ponto de vista seja destacado, seja observado. E aí esta parte pode utilizar-se de violência emocional, violência psicológica, até violência física, para que esse ponto de vista seja mantido em destaque. E geralmente esse tipo de relação, a outra parte, a parte que é submissa, ela passa a esconder suas emoções, as suas reações. Então, por exemplo, ela sente raiva e não manifesta, ela sente indignação e não manifesta, ela quer se livrar daquela situação e não acontece. E toda essa raiva incontida, todo esse desejo de sair daquela situação e não conseguir, isso vai provocar um adoecimento nessa pessoa, que pode ser emocional. Aí pode ser uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Várias coisas podem acontecer no âmbito emocional com essa pessoa, como também pode ser no âmbito físico. Pode ser uma gastrite, pode ser alguma doença relacionada ao estômago, ou até mesmo ao pulmão, devido à tristeza, porque a tristeza está totalmente relacionada ao pulmão. E aí a gente às vezes acha que o adoecimento ele está relacionado simplesmente a fatores físicos, mas nós não observamos como que anda o nosso emocional. E o nosso emocional é um dos maiores fatores de geração de doença no nosso organismo. Esse amor que adoece também pode acontecer numa relação entre pais e filhos. Por exemplo, quando um casal se separa e uma das partes quer que o filho tome um partido, que o filho se coloque de um lado ou de outro. E o filho que não tem como fazer essa escolha, porque ele é 50% pai e 50% mãe, ele vai se sentir dividido e, ao mesmo tempo, ele vai se sentir na obrigação de defender uma das partes, que ele considera a parte como vítima. Isso é muito, mas muito prejudicial para os filhos. Os filhos que se colocam entre a relação dos pais carregam uma carga muito pesada, não dão conta, e o adoecimento é inevitável. Às vezes, esse adoecimento nem vai se manifestar na forma física, mas na relação desse filho com a vida. Um filho que se coloca no lugar de defensor da mãe ou de defensor do pai e passa a tomar partido de um dos dois, ele se coloca numa posição de maior do que os pais. E isso vai provocar um desequilíbrio enorme na vida desse filho, a ponto de que ele não dê conta das questões práticas da vida. Como, por exemplo, o trabalho, as relações que ele vai estabelecer a partir daí, a sua relação com a própria vida, com as finanças, com a prosperidade, tudo vai ficar comprometido para este filho que está interposto na relação dos pais. Então, isso é muito grave e deve ser evitado de todas as formas. O pai e a mãe, quando se separam ou quando estão em conflito, mesmo que ainda casados, devem deixar que este conflito seja exclusivamente seu e não devem de maneira nenhuma deixar que os filhos interfiram ou participem desses conflitos. O conflito também pode se dar na relação entre irmãos, e aí um irmão quer se sobrepor ao outro, e também dentro da relação de irmãos deve-se observar a ordem da hierarquia. O irmão mais velho sempre tem um pouquinho de precedência sobre os irmãos mais novos, numa escala descendente. Então também deve ser observado essa escala de respeito na ordem hierárquica dos irmãos. E nunca se deve dar mais do que aquilo que a gente tem condição de receber, do que o outro tem condição de nos dar em troca. Isso também deve ser mantido. Eu já falei aqui sobre a ordem do equilíbrio.
entre dar e receber. Então, esses tipos de relacionamento e de amor são amor que adoecem, amor que provocam feridas na alma e feridas no corpo físico também das pessoas. Já o amor que cura é o amor do equilíbrio, o amor em que existe um respeito de hierarquia, um respeito do equilíbrio entre dar e receber, e as duas partes se completam. Não se julgam, não se colocam um acima do outro, nem tentam impor a sua vontade sobre o outro. Esta ordem do equilíbrio, ela é importantíssima. E esse tipo de amor é o amor que promove bem-estar, é o amor que promove prosperidade, abundância, vida plena. É este tipo de amor que é o amor que faz com que a gente progrida, com que a gente evolua na vida. Então, vamos observar os nossos relacionamentos. Vamos observar que tipo de troca nós estamos estabelecendo com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Em tudo, no trabalho, nas nossas relações de amizade, vamos observar tudo isso. Porque o amor, quando é equilibrado, ele não só faz bem para a pessoa que a gente está se relacionando, como faz bem para a gente também. É importante manter esse equilíbrio no amor, para que ele seja um amor que cura, um amor que promove vida. Então é isso a minha fala de hoje, o meu esclarecimento de hoje a respeito das relações de amor, do amor que adoece e do amor que cura. E eu espero que tenha sido útil para vocês. Um beijão para vocês e até a próxima.